Olá, tudo bom? Bom dia a todos. Vim aqui só para variar, dar a minha opinião a respeito das coisas que estão acontecendo nessa intriga internacional entre Musk e Moraes. Parece que está tendo um certo abuso de autoridade, no meu ver, quando você se torna um supra-juiz, supra-legal, quando você desmedidamente interpela a lei de uma forma que vai de acordo aos seus interesses prévios. Então você, né, o que aconteceu, ele descaracterizou, né, a personalidade jurídica, ele desconstituiu, né, da Starlink, de uma empresa, para saldar, né, as multas do X, né, pelo fato dele ser sócio de ambas. Isso é completamente absurdo, né? Você tem que ter uma série de outros fatores para você poder ter uma atitude dessa. Então isso já mostra e demonstra claramente um abuso de autoridade. E todo representante público, né, todo representante da lei, ele é instituído pelo Estado, ele é um representante do Estado, né? O Estado coloca ali, o poder de punir cabe ao Estado, o poder de punir não cabe ao cidadão, por exemplo, né? Você pode pensar aí a diferença entre um justiceiro e um vingador, né? Quando o justiceiro procura, dentro de uma ética, né, social, né, que seja aprovada pela maioria, dentro de um entendimento, cumprir e fazer com as próprias mãos, né, aquela justiça que às vezes não é feita dentro de um cenário político que não tem andamento e não tem celeridade, né? Já o vingador, ele age com interesse próprio e pessoal, né? Ele não considera o interesse coletivo, né? Essa é a vingança. Então, quando você está tendo dentro de uma lead, né, dessa proporção, uma atitude completamente, eu não vou dizer nem conservadora, né, nem porque ela não protege, né, o país. Pelo contrário, ela deixa o país sem o acesso a uma das plataformas principais do mundo de entretenimento e conhecimento, que é informação, que é o Twitter, né? Que é o X, né? Que é o X da questão. Qual é o X da questão? O X da questão, quando você quiser falar mal de alguém, você vai lá e fala na cara dela, né? Você vem aqui e fala, né? Você vai na internet, fala o que você tem para falar, né? Vai na casa da pessoa, chama ela, não fica fazendo intriga, né, internacional, fazendo coisas que são ocultas, né, fazer aí, né, daqui a pouco as pessoas vão estar fazendo magia negra, né, para pegar, né, a força, né, a iluminação máxima, né, do ser. É uma vergonha o que se faz, né, na obscuridade, na escuridão, né, o que se faz para tirar, né, os elementos bons, para tirar da justiça a sua autoridade, né, porque você começa a desrespeitar a lei, né? E quando você não tem um vínculo legal, a sua ação não tem um vínculo legal, ela deixa de ser legítima, né? E ela não tem eficácia. Então, todos os atos proferidos por esse juiz, que foi, de uma certa forma, impelido pelo seu próprio ego e pela sua própria vontade, a sua vontade pessoal, né, de vingança, de se vingar, né, do seu opositor, ele aciona, né, as ações dele são concatenadas com todo esse mecanismo de poder desconstituído, né? Porque o poder é dado àquele ente competente de agir representando o Estado dentro dos contornos jurídicos, né, garantidos pela Constituição Federal, né? Você não pode ultrapassar, né? Você não pode ser um inventor da lei, você não pode ultrapassar esses limites.
Então, ou você obedece, né? Mesmo com a sua discricionariedade, você tem um limite que é imposto, né, legalmente. E quando o seu ato deixa de ter uma vinculação legal, né, com a própria lei em si, né, por ser extremado, por ser abusivo, ele não tem eficácia, ele perde o direito, né? E o próprio ente que pune, né, perde o direito de punir. Então ele deixa de ser um representante legítimo, porque ele abusa do poder a ele confiado. Isso é óbvio, entendeu? Então, assim, tem que ser avaliado com muito cuidado, porque até os próprios pares, os colegas do Moraes, né, se veem ofendidos e atingidos na sua imagem, né, no cerne deles, né, porque ele é uma imagem da corte que está em pauta, né? E aí, quando eu falo que a gente vive uma ditadura democrática, não é somente pela ilusão, né, falseada do voto, do sufrágio universal, onde a ignorância sempre vence, porque, né, 60% do país precário, né? Você tem 10%, 20% de pessoas que conseguem ter uma competência intelectual para poder discernir o preto do branco, entendeu? O amarelo do vermelho, né? E dessa forma você vai tendo um arrastão de estupidez, né? Ao longo do tempo todo. Então, assim, você vai fazer uma eleição, né? Você vai votar em quem, né? Quem que você tem o direito de votar para um mandato de 4 mais 4, 8 anos. Mas quando você pega eles nomeiam, só o PT nomeou 8, né? 8 ou 7, né? Denominou o Fux e o Barroso pela Dilma, né? O Lula antes já tinha colocado o Fachin, tinha colocado tem a Carmen Lúcia, que foi pelo PT também, tem agora o Dino e o Zanin, 6, né? E tá me fugindo ao Toffoli, lógico, 7. Você já tem 7, né, alinhados. Obviamente que você tem uma predileção, né, de discrepâncias entre um presidente e outro. Os indicados pela Dilma conseguiram obter um pouco mais de razão e razoabilidade, né, e legalidade, né, instaurar esse princípio e lutar por esse princípio de uma forma mais veemente, eu diria, né? Mais latente, mais pungente, né? O Barroso e o Fux, né? Dois ministros que se deram, né? Se doaram, principalmente na Lava Jato, né? Defenderam e fizeram o que foi possível para ser feito, que deveria ter sido feito, e tentaram até impedir, né? Que os algozes, né? Que os pais, né? Que a revolução, né, que os pais, os filhos da revolução cortam as cabeças dos pais, alguma coisa assim. Em 1789 aconteceu lá com a guilhotina, que o cara que inventou a guilhotina foi guilhotinado. É uma coisa mais ou menos assim, quando o Marat foi naquele quadro do Louis David, que tá o Marat assassinado por uma prostituta, né? E Robespierre também foi, né, de uma certa forma guilhotinado, né? E aí você tem alguns que escaparam, né? Você tem Voltaire, por exemplo, né? E quem que a gente tem no Brasil, né? Que personalidade intelectual você tem que você possa falar? Eu me refiro a esse cara como o dirigente ético da minha nação, né, da minha política. Nesse momento, quem que você tem para te representar? Ninguém, né? Não tem ninguém que assuma isso, porque tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça, tá uma coisa que tá desfreada, né?
Então, assim, a ditadura é do judiciário, porque os juízes compulsoriamente têm que se aposentar aos 75 anos. Eles entram aos 40, eles ficam com 35 anos. E nós somos obrigados a ficar com aqueles juízes 35 anos, 35, 40 anos, né, 30 anos, com o mesmo juiz, com as mesmas facetas, que é um juiz que não é nem de carreira, ele é indicado pelo executivo, ou seja, você tem uma trama legal do executivo por trás, segurando esses postes, esses cães fiéis, né, que acabam se tornando defensores do partido ou das próprias ideias que coadunam com o partido, né, que lhe foi abençoado, né, que lhe abençoou, né, que lhe indicou, que depois sabatinado pelo Senado, porque quase todos são, né, vencidos, né, vencidos não, digo, são indicados, né, vencem, né, essa sabatinação, que é mais um ato coloquial, solene apenas, né, porque nunca houve um caso, né, nem de um juiz, por exemplo, nunca houve um caso, né, com todos os pedidos de impeachment que existem, com todos os juízes, com todas as discrepâncias ilegais, nunca houve um caso onde, por exemplo, teve um impeachment pautado, um impeachment de um juiz. Então isso é muito grave, né? Você não levar a sério, porque os senadores têm o rabo preso com o judiciário, e você tem uma Suprema Corte que não tem nenhum órgão, não tem uma corregedoria, não tem porra nenhuma, entendeu? Você tem um Senado que não faz nada, que nunca julgou um processo de impeachment. A Comissão Nacional de Justiça, a CNJ, não tem competência para se meter no bedelho nos atos do STF, né? Então eles são acima de todo poder, e agora que limitaram as decisões monocráticas, porque a canetada do Toffoli, né, com aquele acordo de leniência com os irmãos, né, do GHB, né, não é GHB, é JBS, desculpa. Realmente é triste, né, você perceber tudo isso. Então, assim, fica a minha dica, né? Eu acho que tem que continuar se manifestando, se informando, se declarando, né, a sua posição, né, e lutar contra a ditadura do judiciário, que é essa que impera no Brasil, porque eles são que decidem, dão a última palavra para tudo, para assuntos políticos, econômicos, sociais, né, morais. Então você tem esses morais, né, assuntos morais, você tem esses assuntos que são graves, né, às vezes, e são determinados pelo STF, na falta de lei complementar, né, na falta de leis que não colocaram, não instituíram, não compuseram, né, as leis complementares que pede a Constituição em vários artigos para serem regulamentados, né, e tem vários artigos que não foram regulamentados, e aí acontece decisões da Suprema Corte que vão de acordo com interesses próprios e com próprios entendimentos. Isso é um absurdo, né? Então vamos tentar tirar a ditadura do judiciário no nosso país, e vamos tentar apaziguar essa guerra entre Moraes e Musk, porque eu acho que perdeu o Twitter, né? Perdeu o X, perdeu o X da questão. Muito obrigado a todos, e um bom dia, um bom domingo.